Espaços vetoriais. Bom, a definição de espaço vetorial, a gente vai pensar o seguinte: considere um conjunto V no qual estão definidas duas operações. Uma delas é a adição, a outra é a multiplicação por escalar. Como são essas duas operações? Bom, na soma, nós vamos tomar dois vetores dentro desse conjunto e a gente vai ter a soma desses dois vetores, U mais V, ainda dentro desse conjunto. Já na multiplicação por escalar, a gente vai tomar um escalar real, né, um número real, alfa, e ver um elemento desse conjunto. E quando nós tivermos a multiplicação alfa vezes v, essa multiplicação também está dentro desse conjunto. Nessa situação, a gente fala que o conjunto é fechado para as operações de soma e multiplicação por escalar, né? Nós fazemos a soma e o resultado ainda está dentro do conjunto, a gente faz a multiplicação por escalar e o resultado também está dentro do conjunto. Então, a gente vai dizer que esse conjunto V, com essas duas operações, ele é um espaço vetorial real, né? Ou um espaço vetorial sobre R, ou ainda um R espaço vetorial, se são satisfeitas as seguintes condições para todos os elementos de V. A gente vai tomar U, V e W sendo três elementos desse conjunto V e alfa e beta sendo dois escalares reais. E aí as condições são as seguintes, ó. U mais V é a mesma coisa que V mais U, é a comutatividade. O U mais V mais W, com V e W aqui entre parênteses, é a mesma coisa que eu fazer primeiro U mais V e depois somar o W, chamamos de associatividade. A ideia da existência de um elemento neutro da adição, a existência de um elemento inverso para a adição, e a gente tem primeiro a multiplicação de beta pelo vetor V e logo depois a multiplicação de alfa pelo resultado, é a mesma coisa que eu fizer a multiplicação dos dois números reais primeiro e depois fazer a multiplicação escalar aqui, certo? Chamada de associatividade. A gente tem a distributividade alfa mais beta vezes o elemento V, é a mesma coisa que eu fizer alfa vezes V mais beta vezes V. E aí a gente tem também o escalar alfa multiplicando U mais V, que é a mesma coisa que eu multiplicar alfa no U, somar com alfa vezes o V. É outra forma de distributividade. E lógico que a gente tem também que 1 vezes um vetor V vai dar o próprio vetor V. Gente, todas essas condições, elas são muito intuitivas, eu diria, né? A gente está falando de soma, de multiplicação por escalar. A gente já faz esse tipo de coisa aqui no dia a dia, desde que a gente aprendeu números reais lá atrás na escola. Tá? A gente só não sabia que estava fazendo essas coisas com esses nomes bonitos e tal, mas é tudo muito intuitivo. Vamos dar uma olhada agora no fato do R2 ser um espaço vetorial, certo? Aqui ele coloca R2 e R3, porque a demonstração do R3 ela é análoga à demonstração do R2, né? Ela sai da mesma forma. Para que a gente possa provar que o R2 é um espaço vetorial, a gente precisa definir as duas operações e depois a gente precisa verificar que todas as 8 condições são satisfeitas. A gente vai tomar um elemento x1, x2 e o elemento y1, y2, e aí ó, a soma ela vai ser x1, x2 mais y1, y2, primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada, né? Isso é a operação usual de soma de vetores. E alfa vezes x1, x2 é alfa vezes x1 e alfa vezes x2. Beleza. Definidas as operações aqui, ó, está definida aqui, multiplicação por escalar está definida aqui. Definidas as duas operações, a gente vai tomar três vetores, U, V e W, do R2, alfa e beta sendo dois números reais, a gente vai precisar verificar que aquelas 8 condições são satisfeitas. Então, na primeira, U mais V vai ser x1 mais y1, x2 mais y2. Mas são somas de números reais. Eu posso escrever como y1 mais x1, y2 mais x2. E a gente tem o V mais o U. Aqui o livro escreveu errado, tá? É V mais U. Então, aqui, ó, o U mais o V é igual ao V mais o U. Na segunda, a gente tem o U mais, aí abre parênteses, V mais W, fecha o parênteses. Então, aqui, ó, essa soma vai dar o quê? x1 mais y1 mais z1 em parênteses, né? O x1 coordenada do U, y1 coordenada do V e z1 coordenada do W. E na segunda coordenada da soma fica x2 mais, abre parênteses, y2 mais z2. Eu posso trazer os parênteses para cá. Então, eu fico com x1 mais y1 e o z1 do lado de fora, x2 mais y2 e o z2 do lado de fora, e eu tenho que esse carinha é igual a esse carinha. E está satisfeita a segunda condição. Terceira condição, né? O elemento neutro. Bom, o elemento neutro no R2, ele é o 0, 0, né? Porque ele satisfaz o U mais E
dando o próprio U. Presta atenção, o U mais E vai ser x1 mais 0, x2 mais 0, que dá x1, x2, que dá U. Então, de fato, U mais E é igual a U. A gente tem um elemento neutro no R2. É esse carinha aqui, o 0, 0. Agora a gente vai falar da existência do elemento inverso, né? Então, ó, o menos U, ele seria quem? Menos x1 e menos x2. Opa! Então a gente vai ter o quê? Que U mais menos U é x1 menos x1, x2 menos x2, que dá 0, 0, né? Então, de fato, ó, a gente tem que o carinha com o seu inverso aditivo vai dar o nosso elemento neutro. Olhando agora para o alfa que multiplica beta U, a gente vai ter que fazer o beta U primeiro, né? Então, beta x1 e beta x2 multiplica pelo alfa, fica alfa beta x1, alfa beta x2. Opa, coloco o alfa beta para fora do vetor, alfa beta vezes U. Então, de fato, quando eu colocar o beta primeiro para fazer o alfa, depois é a mesma coisa que eu fazer os dois números reais primeiro, depois eu entrar no vetor. Bom, alfa mais beta U. Alfa mais beta vezes x1 e alfa mais beta vezes x2. Opa, mas eu posso escrever como alfa x1 mais beta x1, alfa x2 mais beta x2. Beleza, chego aonde? Chego aqui. Exatamente o que eu queria, né? Então, somar dois escalares e multiplicar pelo elemento U é a mesma coisa que alfa vezes U mais beta vezes U. Agora, outro é o caso da distributividade, né? Que é o alfa vezes o vetor U mais o vetor V. Então, eu coloco o alfa, que vai multiplicar x1 mais y1, x2 mais y2, né? Essa daqui é a soma dos dois elementos. Alfa x1 mais y1, alfa x2 mais y2. Distribui o alfa aqui, vira alfa x1 mais alfa y1, alfa x2 mais alfa y2. E eu chego onde? Aqui, ó, em alfa u mais alfa v. E a última é multiplicar o 1 pelo vetor U, então é 1 vezes x1 e 1 vezes x2. Isso vai dar x1, x2, que vai dar o próprio U. Então, 1 multiplicado pelo vetor U dá o próprio vetor U. Satisfeitas as condições, a gente acaba de ver que o R2 é um espaço vetorial. E aí a gente tem vários exemplos, começando por R é um espaço vetorial, a reta real, R2 a gente acabou de ver, R3 e assim por diante, R4, Rn são espaços vetoriais. Espaço das matrizes M por N também são espaços vetoriais, né? Matrizes de números reais também são espaços vetoriais. Números complexos, o conjunto dos números complexos é um espaço vetorial. Pn, que é o espaço dos polinômios com grau menor ou igual do que n. Também tem o espaço das funções, o espaço das funções reais também é um espaço vetorial. Vamos agora dar uma olhada no exemplo do P2, que é o espaço dos polinômios com grau menor ou igual a 2. A partir de agora, tudo o que a gente vê como espaço vetorial, eu vou começar a chamar os elementos de vetores. Tá? Então, isso aqui é um polinômio, mas eu vou estar chamando de vetor. Tá? A gente vai estar trabalhando com matrizes, eu vou estar chamando de vetor. Tá bom? Então, em qualquer momento agora que a gente estiver dentro da teoria de espaços vetoriais, os elementos de um espaço vetorial eu vou começar a chamar de vetor. Alguns elementos de P2. Então, ó, vamos colocar alguns elementos de P2 aqui. Ó. O polinômio t ao quadrado mais t mais 1 é um elemento de P2. O polinômio t mais 2 é um elemento de P2. Ó. Esse polinômio aqui ele tem grau 1, né? E o P2 são os polinômios de grau menor ou igual do que 1. O elemento 5 também é um elemento de P2. Ele também é um vetor dentro do espaço vetorial de P2, porque é o polinômio de grau 0, grau menor ou igual do que 2. Então, vamos ver a definição das duas operações para o P2 e aí as 8 condições que precisam ser satisfeitas também. Então, vamos lá. Ó. P2 ele é o conjunto dos polinômios reais de grau menor ou igual do que 2. Os elementos genéricos são dados dessa forma. A vezes t ao quadrado mais bt mais c, com a, b e c sendo números reais. Então, ó, a gente vai considerar dois vetores dentro do espaço vetorial de P2. Vetor P1 vai ser A1t ao quadrado, B1t mais C1. Elemento P2 vai ser A2t ao quadrado mais B2t mais C2. Tá aí definindo a soma. Nós temos polinômio 1 mais polinômio 2 vai ser A1 mais A2. Ó, então, eu estou somando aqui, ó, A1t ao quadrado mais A2t ao quadrado. Então, A1 mais A2t ao quadrado. Depois eu vou ter B1t mais B2t, então B1 mais B2t, eu tenho C1 mais C2. Então, C1, C2, aqui está definida a soma dentro do P2. Multiplicação por escalar,
alfa vezes o vetor P1, então fica alfa A1t ao quadrado mais alfa B1t, faltou um t aqui, o livro colocou errado, vamos colocar, e aqui, ó, faltou um t aqui, e alfa C1. Vamos continuando. Então, agora as 8 condições, né, elas precisam ser satisfeitas, ou seja, quando eu somar P1 com P2, tem que ser a mesma coisa que eu somar P2 com P1. Acontece de maneira muito parecida ali do que a gente fez com R2, né? Eu vou ter A1 mais A2t ao quadrado, B1 mais B2t, C1 mais C2. Soma de números reais, posso inverter a ordem. Ó, A2, A1, B2, B1, isso aqui é o P2 mais o P1. Aqui vem a associatividade, vai acontecer da mesma forma que a gente fez o R2 logo ali atrás. Agora a gente tem o elemento neutro de P2, que ele vai ser o polinômio nulo, que é 0t ao quadrado mais 0t mais 0. Se eu somar P1 mais o polinômio 0, eu vou ter o quê? A1 mais 0, B1 mais 0, C1 mais 0, que vai acabar me dando exatamente a expressão do P1. Então, eu tenho que P1 mais 0 é igual a P1. Ele satisfaz a ideia de ser um elemento neutro, né? A gente tem o menos P1 para ser o nosso elemento inverso. Quando eu fizer a soma de P1 mais menos P1, eu vou ter o A1 menos A1, B1 menos B1, C1 menos C1, zera todo mundo, eu tenho o elemento neutro. Então, de fato, existe o inverso aqui, e ele está bem definido direitinho. E aí todas essas questões aqui da multiplicação acontecem exatamente como a gente fez no R2 também, né? O alfa do lado de fora multiplicando o beta P1, então a gente faz o beta P1, depois a gente multiplica o alfa para dentro, a gente coloca o alfa beta em evidência, alfa beta P1, tá certo? Isso aqui, quando nós temos a distributividade falando de dois números reais e o P1, a gente vai ter alfa mais beta multiplicando A1, alfa mais beta multiplicando B1, alfa mais beta multiplicando C1. Aí a gente só separa o alfa A1 t ao quadrado, alfa B1 t ao quadrado. Assim a gente faz com t e a gente faz com elementos que tem t elevado a zero também. E a gente acaba obtendo o alfa vezes o P1 mais o alfa vezes o P2. Aqui o outro caso da distributiva, que é o alfa vezes P1 mais P2, né? Agora é com um escalar e dois vetores. Nós vamos acabar tendo algo muito parecido com o que aconteceu aqui em cima, né? É o alfa vezes o coeficiente A1 mais o coeficiente A2, depois o alfa vezes o coeficiente B1, B2, a gente coloca o alfa para dentro e a gente chega no final de que isso é alfa vezes o P1 mais o alfa vezes o P2. E o 1 vezes o vetor P1, né, vezes o polinômio P1, é só multiplicar 1 em cada coeficiente, vai manter os coeficientes, e beleza, 1 vezes P1 é igual a P1. Então, esse foi o exemplo do espaço P2, que ele é um espaço vetorial. A gente vai trabalhar com ele um pouquinho de vez em quando, né? E agora, para fechar, é só a gente olhar que existem algumas propriedades dos espaços vetoriais. No livro-texto, cada propriedade dessa é demonstrada. Não vou me atentar às demonstrações dessas propriedades. Eu vou só mostrar para vocês que elas existem e, assim como eu falei das condições, elas são completamente intuitivas. São coisas que a gente já fazia quando a gente trabalhava com números reais, desde quando a gente é pequeno, mas a gente só não sabe que elas têm uma definição bonitinha, elas têm uma demonstração e tudo mais. Então, ó, existe um único vetor nulo no espaço vetorial e ele é o elemento neutro da adição. Se você parar para pensar no R2, o único vetor nulo é o 0, 0. Né? Ele é o único vetor que você soma qualquer outro vetor a ele e vai dar esse qualquer outro vetor. Certo? Para cada vetorzinho V, só existe um vetor simétrico. Né? Se você pensar no R2, o vetor 1 e 1, simétrico dele é o vetor menos 1 e menos 1. Não tem outro vetor que você some a 1 e 1 e que vai dar o elemento neutro. Se U mais W é igual a V mais W, então o U é igual ao V. Aqui é fácil de usar a associatividade para ver que isso daqui funciona. O W acaba sendo cancelado com o seu elemento inverso. E você vai ter que o U é igual ao V. Menos menos V é igual a V. Ou seja, o inverso do inverso retorna para o vetor. Fixados U e V, só existe uma solução para U mais X igual a V. Se V pertence ao espaço, ele satisfaz que V mais V é igual a V, então o V necessariamente é um vetor nulo, certo? Não tem como eu pegar o V sendo outra coisa, somar ele com ele mesmo e vai dar o próprio V, né? Isso só acontece se o V for o vetor nulo. Um número qualquer vezes um vetor vai dar sempre o vetor nulo, ou seja, se eu pegar 0 e multiplicar num vetor, vamos falar um vetor do R3, 0 multiplicado no vetor 1, 1 e 1, vai dar 0, 0, 0, né? Se eu pegar
pegar um alfa e multiplicar no vetor nulo, vai dar vetor nulo, certo? Se eu for pegar 3 e multiplicar no vetor 0, 0, vai dar 0, 0. Se eu pegar alfa vezes v e dar o vetor nulo, a gente vai ter o quê? Ou o alfa vai ser nulo, ou o v vai ser o vetor nulo, né? A gente pode até olhar aqui para o 7 e o 8, ajuda a pensar nesse número 9, né? Temos que o escalar menos 1 multiplicado por v vai dar o seu vetor inverso, né? Ou seja, você tem ali o vetor 1 e 1. O inverso é a mesma coisa que você multiplicar menos 1, 1 e 1, né? Para dar um menos 1, menos 1. E para finalizar, o alfa negativo vezes v é a mesma coisa que menos 1 que multiplica alfa v, que é a mesma coisa que alfa vezes menos 1 e v, tá? Como eu falei para vocês, isso é tudo intuitivo, não tem muito como essas coisas não funcionarem, tá? São propriedades e que a gente vai acabar utilizando aqui sem nem lembrar que elas são propriedades, porque são coisas que a gente já tem em mente há muito tempo. A gente só não sabia que elas tinham definições bonitinhas, que elas tinham demonstrações bonitinhas, aquelas condições elas tinham nomes bonitinhos, era só isso que a gente não sabia. Mas são coisas muito intuitivas de se trabalhar. O vídeo de hoje é isso. Até o próximo.